Em março de 1996, vários estudantes filipinos saíram das suas casas para comemorar o fim do período letivo. 350 deles escolheram celebrar em uma balada chamada Ozone Disco, que era uma das mais populares naquela região. Mal sabiam eles que aquele seria tanto o seu primeiro dia de férias quanto o último. Esse é o caso do incêndio na Ozone Disco, uma das maiores tragédias envolvendo incêndios em casas noturnas no mundo inteiro. Olá, amizades, tudo bem? Meu nome é Luísa Kemi, ou só a Kemi. Bem-vindos de volta ao Cafézinho Investigativo, o canal aqui do YouTube que falamos sobre casos reais, mistérios e lendas urbanas que aconteceram em países da Ásia enquanto tomamos um cafezinho gelado. Eu deixo de aviso agora no começo do vídeo que a gente vai falar sobre uma tragédia que envolve várias pessoas perdendo as suas vidas, então se isso é gatilho pra você, por favor, saia do vídeo agora. De qualquer forma, não vou incluir nenhuma foto gráfica sobre o assunto, só uma breve descrição do que aconteceu. Eu acredito que a maioria de vocês que se inscrevem no Cafézinho Investigativo conhecem o caso da tragédia da Boate Kiss. Aconteceu quando eu ainda estava na escola e eu lembro exatamente quando aconteceu. Não sabia todos os detalhes na época, mas eu lembro que me marcou bastante. E mais recentemente, nesse ano, eu fui assistir aquele documentário que saiu na Netflix. Documentário não, é uma série, né, sobre o caso da Boate Kiss, e fui pesquisando sobre esse incidente, sobre os reviews da série, e eu me deparei com um caso que aconteceu nas Filipinas que era super parecido com o caso da Boate Kiss. Ele também tá na lista dos piores incêndios que aconteceram em casas noturnas no mundo todo, juntamente com o caso da Boate Kiss, e esses dois casos são super parecidos. Vocês não estão entendendo, né? Desde os problemas estruturais da balada até o ponto em que os funcionários tentaram impedir a saída das vítimas lá de dentro. Assim, é assustadoramente parecido. Então eu quis trazer para vocês esse caso filipino, que vocês provavelmente não conhecem, mas ilustra muito bem o fato de que esse tipo de tragédia pode acontecer em qualquer lugar. O ano letivo lá nas Filipinas acaba no mês de março e, assim como estudantes no resto do mundo, os estudantes filipinos gostam de sair para comemorar, celebrar o final do ano letivo. E os bares e baladas locais tiram vantagem disso, então eles fazem várias promoções no mês de março, exatamente para atrair mais clientes, esses estudantes que acabaram de fazer provas e agora estavam entrando de férias. E uma dessas baladas se chamava Ozone Disco Club, que era uma das mais populares nos anos 90 lá nas Filipinas, entre os estudantes, porque oferecia comidas e bebidas por preços acessíveis. No dia 18 de março de 1996, a Ozone fez uma mega promoção de início de férias, em que em algumas fontes dizia que eles botaram o ingresso para entrar no lugar, comidas e bebidas por 50% de desconto, e outras fontes diziam que a balada anunciou naquele dia que a entrada seria grátis. De qualquer forma, a promoção que eles fizeram funcionou e atraiu vários estudantes que apareceram na balada naquela noite, mesmo sendo uma noite de segunda-feira. Então, 350 estudantes do ensino médio e da universidade apareceram na Ozone Club. Eu encontrei um estudo de caso que falava sobre a tragédia do Ozone Club e ela dizia que os estudantes eram muito novos, tipo adolescentes mesmo. A média de idade era entre 15 e 20 anos e isso me chocou muito porque, sei lá, quando a gente escuta falar de uma tragédia numa balada, a gente pensa em jovens adultos, né, de 20 e poucos anos, mas não, tinha gente de 15 anos lá dentro. De noite, uma fila se formou lá na Ozone Disco e um por um os estudantes foram entrando na relativamente estreita entrada. A balada tinha incríveis 50 metros quadrados. Isso, vocês não escutaram errado. A balada era do tamanho de um apartamento de, no máximo, 2 quartos. E, segundo a fiscalização que aconteceu posteriormente, ela poderia comportar, no máximo, 35 pessoas de forma segura. Vamos recapitular. Eram 350 estudantes entrando na balada naquela noite, mais 40 funcionários da balada. Então, 390 pessoas num espaço que foi feito para 35. É óbvio que alguma coisa ia dar errado. Por volta das 11h25 da noite, apareceu o primeiro indício de que alguma coisa não estava certa, pelo menos no equipamento do DJ. Enquanto o DJ estava tocando, parece que algumas testemunhas viram um lampejo de luz aparecendo
batendo mais ou menos nos pés do DJ. Um lampejo mesmo, questão de segundos. Mas aí, em questão de instantes, vários lampejos de luz começaram a aparecer no teto, bem em cima da mesa do DJ, e algumas luzes começaram a queimar, mas tanto os donos que estavam na casa aquela noite, quanto todos os estudantes que estavam ali dançando as músicas, sem nenhuma preocupação, pensaram que era só um truque de efeitos especiais de luz, que talvez o DJ tivesse levado aqueles equipamentos de luz e que era proposital. Então, nesse momento, todo mundo continuou dançando, curtindo a festa como se nada estivesse acontecendo. Mas não estava tudo certo. Inclusive, um dos sobreviventes dessa tragédia, chamado Ren, contou que minutos depois aconteceu uma pequena explosão nas luzes da balada e o teto, a estrutura do teto, começou a pegar fogo. O teto da balada tinha sido revestido por, pasmem, caixas de ovos que são feitas de papelão, um material extremamente inflamável. E as paredes tinham sido revestidas de um tipo de espuma que isolava o som para não deixar que o barulho incomodasse os vizinhos da balada, né? Mas todos esses materiais pegam fogo super rápido. Então, a partir do momento que a explosão aconteceu, começou a pegar fogo e o lugar foi se infestando de fumaça tóxica. No começo, parece que os estudantes até pensaram novamente se tratar de efeitos especiais, de que aquela fumaça era produto de gelo seco mesmo, de uma máquina de fumaça, só que o cheiro de queimado era inconfundível. Com certeza estava tendo um incêndio lá dentro. Assim que o fogo começou, esse sobrevivente chamado Ren contou que o DJ foi a primeira pessoa a fugir do local, logo depois de ter falado para todo mundo para manter a calma e não entrar em pânico. Esse DJ também deu uma entrevista depois para o jornal The Independent e ele contou que, na verdade, ele tentou alertar as pessoas de que o incêndio tinha começado, mas que misteriosamente o microfone tinha parado de funcionar. Então ele não conseguiu. Enfim, é a palavra de um contra o outro. Depois, 2 explosões consecutivas no sistema de iluminação aconteceram, o teto começou a pegar fogo e as luzes todas se apagaram. A única coisa que estava iluminando a balada naquele momento era o fogo. Logo depois disso, obviamente, as pessoas se tocaram que tava tudo pegando fogo, uma menina gritou que estava acontecendo incêndio. Todas as pessoas começaram a correr no sentido da única saída que eles sabiam, que era aquela porta estreita por onde eles entraram. Nesse momento, o teto já estava completamente em chamas, tanto é que uma parte dele caiu e esmagou algumas pessoas que estavam na pista de dança, tirando a vida de muita gente logo no começo. E agora vamos falar de como funcionavam as saídas de emergência desse lugar, entre muitas aspas. Existiam 2 portas no total lá na Ozone, que é aquela entrada principal onde todas as pessoas entraram na balada mais cedo naquela noite, e outra porta que ficava na sala VIP da balada, em que só os funcionários e os donos da balada tinham acesso. Eles eram as únicas pessoas que sabiam que essa suposta saída de emergência existia. E essa porta dava diretamente na cozinha de um restaurante que ficava do lado da balada, tipo, literalmente outro estabelecimento. Era uma coisa totalmente não oficial e que não seguia nenhuma regra de segurança. Enfim, quando o fogo começou, essa foi a saída que os donos e os funcionários da balada pegaram para conseguir se salvar, né? E apenas eles, porque ninguém mais sabia que essa saída existia. E algumas testemunhas até contaram que essa saída foi fechada pelos funcionários do restaurante do lado, deixando apenas os funcionários da balada saírem e mais ninguém. Tipo, trancaram a porta depois, quando viram que um incêndio começou. Não sei dizer se esse relato é verdade ou não, mas eu encontrei em vários jornais. Então, o resto das pessoas, das 350 estudantes, correram em direção à porta principal, e vocês não vão acreditar nisso. Quando os donos da Ozone reformaram o local para virar uma balada, eles colocaram uma porta que abria para dentro.
Basicamente, para abrir essa porta principal, você teria que puxar a porta e não empurrar. Agora, imagina essa cena, 350 pessoas esmagadas num espaço que deveria ser para 35. Elas já não tinham nenhum espaço lá dentro e agora elas estavam desesperadas que começou o incêndio. Elas se jogaram assim, empurrando a porta e é óbvio que ela não ia abrir, porque eles teriam que puxar. Se a porta tivesse sido feita do jeito certo, que é abrindo para fora, segundo as medidas de segurança, a partir do momento que as pessoas corressem para lá, elas iam conseguir abrir a porta, mas não foi o caso. Então, no desespero, elas mesmas estavam bloqueando a sua saída, porque as pessoas estavam empurrando para frente, a porta não poderia ser aberta, porque não tinha espaço para isso. Eu ainda vou explicar para vocês o porquê dos donos terem justificado essa escolha de porta que abre para dentro, mas isso eu vou contar para vocês na parte do julgamento. É absurdo. E para piorar a situação, algumas testemunhas que estavam do lado de fora falaram que os seguranças da balada mesmo impediram a saída das pessoas e trancaram as portas. E essa parte me chocou bastante, porque me lembrou o caso da Boate Kiss, em que os seguranças tentaram impedir a saída das pessoas, inicialmente pedindo para que elas pagassem, né, basicamente o que elas consumiram, o que é absurdo. Mas enfim, nesse caso da Ozone Disco, os seguranças começaram a ouvir uma comoção lá dentro, que eram as pessoas desesperadas por causa do incêndio, ainda não tinham entendido o que tinha acontecido e simplesmente decidiram trancar as portas de fora, pensando que estava acontecendo algum tipo de briga lá dentro. E por todos esses motivos, o tempo foi passando e mais pessoas acabavam perdendo suas vidas, se não era por efeito direto do incêndio, né, queimadas, mas também inalando fumaça tóxica. Outras pessoas também acabaram falecendo esmagadas durante a fuga, né, porque tinha tanta gente correndo para a mesma direção que algumas delas ficaram soterradas e foram pisoteadas e acabaram perdendo suas vidas. E outras eram esmagadas contra a parede ou outros objetos, obstáculos no caminho. E esse tipo de coisa é muito perigoso mesmo, assim, em ambientes cheios de pessoas. E é por isso que eventos realmente precisam se ater à capacidade máxima do local. Antes de continuar a história, vou fazer um pequeno adentro pessoal, né? Mas recentemente aconteceu a tragédia lá no bairro de Itaewon, lá na Coreia do Sul, e alguns de vocês não sabem disso, porque talvez não me sigam no Instagram, mas eu estava indo para lá no dia que essa tragédia aconteceu. Várias pessoas foram para uma festa de Halloween tradicional que acontece nas ruas lá de Seul, que é a capital da Coreia do Sul, e tantas pessoas apareceram naquele dia que muitas delas foram esmagadas até a morte. E assim, eu estava me preparando para ir naquele dia lá na festa de Itaewon junto com os meus 3 amigos e eu recebi uma ligação de um amigo meu falando para eu não ir, que tava um caos, ele não estava entendendo o que estava acontecendo no momento, mas ele potencialmente salvou a minha vida e a vida dos meus amigos, que a gente poderia naquela muvuca. E é uma coisa que depois de que isso aconteceu, eu penso com frequência, assim. Eu comecei a pesquisar sobre como acontecem esses pisoteamentos e esmagamentos e me assusta muito o fato de que um lugar pode estar tão cheio que você perde o controle do que está acontecendo no seu corpo. Você praticamente fica à mercê da multidão. Então, desde então, eu tenho ficado um pouco nervosa com ambientes muito cheios, né? Eu tenho amigos que estavam lá no momento e viram pessoas perdendo as suas vidas, então é um negócio realmente muito impactante. Eu sei que tem algumas pessoas que pediram para trazer esse caso do Halloween de Itaewon aqui para o Cafezinho Investigativo, mas por razões de tá muito próximo de mim, eu prefiro não falar sobre esse assunto mais do que eu falei aqui e eu espero que vocês entendam, mas enfim, bora voltar pro caso da Boate Ozone. Como eu disse antes, os donos da Ozone conseguiram sair por meio daquela saída de emergência que ninguém conhecia, chegaram na frente do estabelecimento e fizeram com que os seguranças abrissem finalmente a porta. Quando as portas se abriram, aconteceu um fenômeno que se chama backdraft, que eu não sei se tem tradução em português, mas eu vou ler a descrição que eu encontrei na internet para vocês desse fenômeno. O que é backdraft? É uma explosão decorrente da entrada repentina de ar no ambiente pouco ventilado, com grande concentração de gases aquecidos e com fogo em estado de latência. Ou seja, o incêndio que estava lá dentro já tinha consumido praticamente todo o oxigênio do local e a fumaça
Tinha fumaça para tudo que é lugar. Nessa fumaça tinham vários gases tóxicos, como monóxido de carbono e cianeto de hidrogênio. E aí, quando eles abrem a porta, alguns desses gases voláteis simplesmente explodem do nada. Então, algumas testemunhas que estavam lá no momento falaram que passou uma onda de calor, assim, saindo para fora, que fez com que todas as pessoas que estavam ali no corredor tentando sair caíssem no chão subitamente. Na palavra de uma das sobreviventes, chamada Bruan, o impacto foi tão forte que todos no corredor foram atingidos e caíram. Era como uma onda de calor, eu precisava sair. Era tudo que eu continuei pensando. Se eu morresse, pelo menos as pessoas seriam capazes de me identificar, que é super forte. A Bruan conta que ela rastejou pelo corredor depois de cair, depois dessa explosão, por cima de pessoas que também estavam caídas sem saber se elas estavam vivas ou não. E quando ela finalmente conseguiu chegar do lado de fora, algumas pessoas a socorreram e elas falaram que provavelmente ela precisava ir para o hospital. E ela não estava entendendo por quê, porque naquele momento ela estava tão cheia de adrenalina que ela não sentia dor nenhuma. Mas ela fala que no momento em que ela olhou para o seu braço, a blusa dela praticamente tinha derretido completamente, o braço dela, as mãos estavam completamente queimados. Ela acabou tendo queimaduras de 2º grau em 30% do seu corpo. Felizmente, ela estava lá com primos e amigos, todos eles conseguiram escapar com vida, com diferentes graus de queimaduras, mas eles todos foram encaminhados para o hospital mais próximo. Como a Ozone não tinha nenhum sistema de alerta de incêndio que alertasse imediatamente os bombeiros da cidade de que tinha um incêndio acontecendo lá, demorou pelo menos 30 minutos para que eles chegassem ao local, à 00:05, e os bombeiros tentaram extinguir o fogo por pelo menos 52 minutos. Um dos principais problemas é que não haviam muitos extintores de incêndio ali na rua, então os bombeiros tinham que utilizar a água que vinha junto no caminhão de bombeiros, e uma vez que a água acabou, eles tiveram que trazer outro caminhão. Então foi atrasando cada vez mais a extinção desse incêndio e demorou quase 1 hora. E quando eles finalmente conseguiram e tentaram entrar na balada, eles viram uma cena terrível. O primeiro bombeiro que entrou no lugar se chama Edgardo dos Santos e ele falou o seguinte: em os meus 31 anos de serviço, eu nunca vi uma tragédia como essa. Ele falou que imediatamente, assim que ele abriu as portas, ele viu o que parecia ser pilhas de 3 camadas de corpos e pessoas falecidas. Eles começaram a tentar resgatar as pessoas que ainda tinham vida, tirar as pessoas que já haviam falecido para facilitar a identificação, mas eles falaram que assim, a situação estava tão grave e as pessoas foram tão queimadas pelo fogo que elas estavam impossíveis de identificar. As famílias das vítimas começaram a aparecer na frente da balada, aparecer nos hospitais, exatamente que nem no caso da Boate Kiss, procurando seus entes queridos. E em alguns casos, as pessoas, seus entes queridos estavam impossíveis de reconhecer. Uma mãe de uma das vítimas falou que ela só encontrou os sapatos da filha, isso foi tudo que ela encontrou. E outro pai de sobreviventes falou que perdeu os 2 filhos naquela noite. No total, essa tragédia tirou a vida de 162 pessoas e ainda deixou 95 pessoas feridas, algumas delas gravemente queimadas. Foi um episódio especialmente letal porque foi quase metade das pessoas que faleceram, metade das pessoas que estavam lá dentro faleceram, e da metade de que sobreviveu, grande parte saiu com queimaduras graves. Só não teve mais causalidades porque o local era pequeno. Se a balada fosse maior, com certeza a tragédia seria ainda maior, porque o tempo que demorou para as pessoas conseguirem sair de lá é inacreditável. Esse se tornou rapidamente o pior incêndio da história das Filipinas e entrou na lista de piores incêndios que aconteceram em casas noturnas, juntamente com o caso da Boate Kiss. As investigações começaram pouco tempo depois e as pessoas estavam em busca de respostas. Como esse incêndio começou, como ele poderia ter sido prevenido e quem deveria ser punido. E a resposta era muito simples. Aconteceu o que aconteceu por causa de descaso dos donos dessa balada em relação às medidas de segurança e a falta de fiscalização. Além das coisas que eu já comentei, que a decoração era feita com materiais inflamáveis, a superlotação do local, também descobriram
que a balada não tinha sprinklers de incêndio, que são aqueles chuveirinhos que acionam imediatamente quando tem algum tipo de fogo no local. Eles não tinham esse sistema de segurança, não tinha nenhum sistema de alarme para alertar as autoridades de que isso estava acontecendo, e também só tinha um extintor de incêndio no local que estava quebrado. Se pelo menos esse extintor de incêndio tivesse funcionado e os funcionários tivessem um treinamento adequado, talvez assim que o incêndio tivesse começado, alguém tivesse o extinguido antes de causar o que causou. Mas os investigadores determinaram que a principal causa das mortes foi a porta que abria para dentro. E sabe como os donos da Ozone justificaram essa escolha? Eles basicamente falaram que quando eles reformaram inteiramente o local, eles decidiram instalar uma porta que abre para dentro porque estaria seguindo os princípios do Feng Shui, que era tipo como a porta abre para dentro, então ia manter o dinheiro entrando. E os investigadores até descobriram que a Ozone Disco não tinha permissão para funcionar como balada em primeiro lugar. Eu falei que ela foi inaugurada em 1991, na verdade eu não sei se eu falei sobre isso, mas enfim, antigamente o lugar onde ficava a Ozone Disco era um clube de jazz, que era popular na época. E aí um empresário chamado Hermilo Ocampo comprou o lugar com a premissa de que ele reformaria tudo e tornaria a casa da família dele. Então ele comprou como uma coisa residencial, mas logo ele mudou de ideia e decidiu transformar em uma balada para ganhar ainda mais dinheiro. Entrou em contato com alguns investidores e fizeram uma mega reforma nesse lugar que se tornaria a Ozone Disco. O negócio é que esse lugar só tinha licença para operar com um máximo de 35 pessoas quando ela ainda era o clube de jazz. Quando esse empresário comprou o local, o clube do jazz tinha permissão de operar. Caso fossem feitas qualquer tipo de mudança ou reforma no local, uma nova inspeção deveria ser feita para ver se estava tudo em conformidade com a lei, né? Se as medidas de segurança estavam sendo seguidas. Só que o problema é que ele reformou literalmente tudo que tinha lá dentro e nunca foi feita uma nova inspeção. Tudo isso fez com que a Ozone Disco fosse o lugar perfeito para um incêndio começar. A batalha legal durou 18 anos. As famílias das vítimas precisaram de 18 anos para que os donos dessa balada finalmente fossem condenados. Então, o Hermilo Ocampo e o Ramon NG, não sei como é que fala o sobrenome dele, esse Ramon era o tesoureiro da empresa que operava a balada. Os dois foram condenados a 10 anos de prisão, o que muitas pessoas não consideram justiça, porque acham que é pouco tempo pela quantidade de pessoas que eles afetaram. Eles também foram obrigados a pagar um valor de 25 milhões de pesos filipinos como multa. E vários outros funcionários da equipe de fiscalização da cidade também foram condenados à prisão, entre 6 anos a 10 anos de prisão, por não fazer a fiscalização da forma certa ou por ter aceitado suborno dos donos dessa balada para mantê-la funcionando. Mas muitas pessoas envolvidas nesse caso, que são vários acionistas da Ozone Disco, familiares dos donos da balada, foram isentados de qualquer culpa. Na verdade, eles só tiveram que pagar um valor irrisório para as famílias das vítimas, mais ou menos o equivalente a 14 mil reais para cada uma das famílias das vítimas, como indenização, que era um preço extremamente baixo, e eles não precisaram ir para cadeia. Depois desse acontecimento, foi criado um memorial na frente da balada, que já estava queimada, para lembrar de todas as vítimas que acabaram perdendo as suas vidas naquela noite. Só que mais recentemente, em 2015, o prédio foi finalmente demolido e foi construída uma franquia de fast food filipina no local. Não existem mais resquícios físicos da existência da Ozone Disco em lugar nenhum, mas a lembrança dolorosa permanece na memória de todos os sobreviventes e famílias das vítimas sobre o que aconteceu naquela noite. Lembra que eu falei de uma sobrevivente, a Bruan,
Então, ela tinha apenas 18 anos na época que ela foi uma das vítimas da Ozone Disco. Ela teve 30% do seu corpo queimado com queimadura de 2º grau, teve que passar por vários processos no hospital de recuperação. Seus amigos também tiveram queimaduras de 3º grau, tiveram que passar por cirurgias sérias e ficaram várias cicatrizes físicas e psicológicas. Ela fala que hoje em dia ela esconde os braços queimados com mangas compridas, principalmente que ela não gosta que as pessoas perguntem o que aconteceu com ela, o que é extremamente rude, por que as pessoas fariam isso. E ela admite que isso teve um impacto muito grande na vida dela, principalmente que ela era tão jovem e quando ela, nas palavras dela, quando você é muito jovem, você é vaidosa, ela se sentia feia, ela sentia que o valor dela, a beleza dela tinha ido embora. Mas mesmo assim, ela sentia como se ela tivesse tido sorte, entre muitas aspas, porque além de várias outras pessoas terem perdido as suas vidas, ela conheceu outros sobreviventes que tiveram queimaduras ainda piores do que a dela. Um dos sobreviventes teve 90% do seu corpo queimado e seu rosto desfigurado. Ela também conhece várias pessoas que perderam entes queridos naquela noite, então ela falou que eventualmente ela conseguiu lidar com esse trauma na vida dela e que hoje ela passa na frente dessa franquia de fast food onde ficava a Ozone Disco e não sente mais nada, mas que ela fala que ela nunca comeria lá. É um caso extremamente triste, eu achei bem parecido com o caso da Botkiss, chorei demais durante a série. Esse tipo de tragédia pode acontecer no mundo todo, basta ter negligência e falta de fiscalização. Então esses casos precisam ser comentados para evitar que novos acidentes aconteçam. Se vocês acharam esse vídeo interessante, eu deixo outra recomendação aqui para vocês, que é o vídeo sobre o desabamento do shopping de Sampun, lá na Coreia do Sul, que foi uma das maiores tragédias de desabamento de estruturas no país. E ela também foi causada por negligência dos donos e falta de fiscalização. Enfim, se vocês tiverem medo de dormir de noite, mantenham-se cafeinados.